A paz do Senhor Jesus. Eu quero primeiro agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Teu irmão João das Graças ali, sempre nós diz assim: ó nós aqui de novo. Vocês já perceberam o prazer que a gente tem? Às vezes a gente encontra o irmão durante o dia, trabalha até junto, mas quando chega aqui na casa de Deus é diferente. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, obreiros, ali da chácara do governador, que não deixaram eu vir sozinho. Eu tenho tanto, preocupação, que eu falei, eu tenho que levar um grupo junto comigo, porque se eu falhar, tem Veridiano, pastor Osmar, né? E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E a irmã Sheila, né? Ela foi apresentada junto com a nossa igreja, mas é chegada para Goiânia, já está residindo, e me conta que está com a carta de mudança, mas não sabe onde entregar. Aí eu já disse, é ali mesmo, né? Então, irmã Sheila, nós também sentimos bem com a sua presença. E também pastor Ribamar e pastora Sandra, também quero dizer que é tão bom ser amigo de vocês. E que Deus abençoe. Moadils, pastor Adils, que esteve ali também com nós, ajudando nos trabalhos, mas hoje está aqui também fazendo a obra do Senhor, isso que é importante. E também toda a igreja aqui dessa igreja, né, os irmãos dessa igreja, que Deus continue abençoando vocês. Eu não sou indiferente a este lugar. Primeiro, estou no meio de um povo que são minha família. É um corpo pela qual eu faço parte como membro. Né? Quero também louvar a Deus por vocês. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Hoje, o momento, esta palavra, ela fala exatamente da presença de Deus. E eu quero dizer que a presença de Deus na minha vida é a razão de eu estar alegre e poder compartilhar com vocês. Eu ainda criança tive a oportunidade de aceitar Jesus quando me foi feito o convite, momento que nunca esqueci. A data do meu nascimento para mim tem sentido, mas a data do nascimento espiritual é maior ainda. Quando eu aceitei Jesus, eu fiquei feliz. Passei a estar perto de Jesus, né? Aprendi, né? Isso não tem muitos anos, irmãos, pois em 6 de abril de 68 eu desci as águas, fui batizado e continuo alegre, continuo feliz. E eu tenho orado e agradecido a Deus, porque eu reconheço que a presença de Deus é que faz a diferença. Se você quer ser feliz, se você quer crescer, se você quer verdadeiramente fazer algo, vai para a presença de Deus. E eu quero ler um texto que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Eu creio que esta palavra, ela fala já dessa condição, né? Podeis assentar, igreja. Muito obrigado. Nós sabemos, irmãos, que a presença de Deus, ela depende unicamente de nós. Por exemplo, Deus chama Abraão e diz para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu não tenho dificuldade para entender a onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares, em um mesmo momento. Eu creio que existe aí uma multidão de crentes reunidos, glorificando a Deus, honrando a Deus com a sua presença. E Ele está em todos os lugares. Ele preenche o universo. E o mais importante, que Deus, sendo esta grandeza, Ele não se dá ao entendimento de não nos servir. Eu posso dizer para a igreja do Senhor nesse momento: estou aqui, você está aqui, porque Deus cuida de você. A Bíblia diz que Deus cuida de nós até mesmo quando estamos dormindo. Deus cuida de nós quando nós estamos, quem sabe, em lugares perigosos, em situações muitas das vezes de risco. Ele cuida de nós. A sua presença é a marca principal na vida de todas as pessoas. A vida que você vive hoje é um dom de Deus. A oportunidade que você tem é dom de Deus. Tudo isso Deus tem feito por nós. Mas nós temos que compreender algo que é importante, porque muitas das vezes, mesmo eu entendendo que Deus está em todos os lugares, eu preciso ter um propósito na minha vida, para que eu mesmo possa me sentir na presença dele. Porque muitas das vezes nós sabemos que os seres humanos se afastaram de Deus. O pecado causou uma separação entre Deus e os homens. E Deus, pela sua misericórdia, Ele não abriu mão da sua vida. Deus não esqueceu de você, porque ainda lá na criação, antes que o mundo fosse formado, Deus já tinha um propósito na sua vida. Deus já tinha realizado a maior bênção para a sua vida. Ele já tinha feito o projeto de torná-lo a trazer de volta aquele que havia distanciado, que era o mundo. E nós precisamos viver na prática a presença de Deus, na prática. Eu separei algumas situações pelas quais nós podemos viver para nós termos uma vida de contato, de intimidade com Deus. E eu quero dizer, irmãos, que entre
essas práticas, eu quero aqui, em primeiro lugar, falar da nossa comunhão e da nossa intimidade com Deus. A nossa comunhão com Deus, ela leva nós a vivermos uma vida de paz, de alegria, porque sabemos que o homem distanciado de Deus, ele não tem esse sentimento que nós temos, ele não tem o prazer que hoje nós temos, ele não tem prazer na palavra de Deus, ele não tem prazer em meditar naquilo que é, na verdade, algo que Deus trouxe para o seu povo, porque a lei de Deus é perfeita, os seus mandamentos são bons, a garantia é certa. Paulo escreve aos Romanos e afirma que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E eu quero dizer que esta presença nossa com Deus é a garantia, porque a comunhão com Deus leva nós a estarmos participando daquilo que Ele instituiu. Qual é a instituição de Deus hoje na face da terra? É a igreja. Jesus deu a primeira palavra a respeito desta igreja. E Ele mesmo diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. E eu tenho que ter, na verdade, uma comunhão com Deus e com a igreja. Essa comunhão com Deus, muitas das vezes, ela gera um sentimento em cada um de nós, de você chegar na igreja, principalmente os pastores. A gente chega, você sabe quem não veio, você sabe, e a gente preocupa. Quantas das vezes eu comento com o irmão Veridiano ou ao pastor que esteja comigo, em cima do púlpito nós olhamos e a gente comenta: cadê o irmão? A presença de Deus, ela requer comunhão com Deus e com os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Intimidade, de poder buscar uma relação profunda, de ter um sentimento de saudade do culto, de saber que nós precisamos de cumprir aquilo que o Senhor nos deu o privilégio de fazermos, que é a sua obra. Então nós temos aqui que buscar uma relação profunda com Deus. E essa presença de Deus, ela simboliza o Santo dos Santos, a arca da aliança que Deus havia determinado a Moisés. Irmãos, durante o tempo todo, Deus estava com o seu povo. A partir do momento em que Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa de abençoar, de fazer ele o pai das nações, nós vemos que Deus estava ali, mas ele estava antes. Ele já estava. Mas ele chama Abraão e promete bênçãos. A arca da aliança, que foi falada por Deus para que se construísse, nada mais do que um símbolo. Talvez o povo tiveram tantas vitórias, o povo que caminhou pelo deserto, o povo que atravessou o Mar Vermelho, o povo que esteve no Egito matando a sua fome. Talvez Deus
passasse. Mas Deus estava com eles. Mas o importante era eles estar com Deus. Era o povo que tinha também que buscar a Deus. E nós vemos na palavra, quando Deus faz aquela arca seria, na verdade, um motivo para que o povo reunisse, para que o povo estivesse juntos, que representava a presença de Deus. Por isso que eu falo que muitas das vezes o fato de eu ter a certeza que Deus está em todos os lugares não traz resultado para a minha vida. O que traz resultado para a minha vida, para a sua vida, é você andar na presença de Deus, é você não se envergonhar daquilo que você faz, porque Deus está presente na sua vida também. Não é importante muitas das vezes, quem sabe eu entender e até poder dizer para as pessoas, falar, olha, Deus verdadeiramente existe. Mas o que adianta se eu não obedecer? O que adianta eu não adorá-lo? O que adianta eu não ter comunhão com Ele? O que adianta eu não ter uma intimidade com Ele? O que adianta eu não poder ajoelhar e orar sabendo que eu estou falando com Deus? Tem gente que olha para esse universo e ele admite que existe Deus. Uma terra equilibrada no meio do erro, sem nenhuma fixação, nada. Os mares com seus movimentos, a terra tremendo em vários lugares, mas a terra permanece ali no seu lugar. Jeremias profetiza e diz que Deus tem esse controle nas suas mãos. O importante não é eu saber quem criou a terra. É bom saber, é bom nós termos entendimento, mas o mais importante é eu chegar diante de Deus e dizer: o Senhor é o meu Deus, é a minha fortaleza, e no Senhor eu confiarei. O importante é a nossa aliança com Deus e de saber onde Deus quer que nós estejamos. Mas chegou um tempo que Israel afastou de Deus, esqueceu de Deus. Mas Deus não esqueceu deles. Deus disse para eles: olha, pode até ser que uma mãe que tenha dado de mamar o seu filho, ela venha se esquecer do seu filho, mas eu todavia não me esquecerei de ti. Quem sabe eu possa, por exemplo, deixar de cultuar a Deus, porque eu acho interessante ficar em casa. Mas eu posso fazer algo mais um pouco. Eu posso vir para a casa de Deus e dizer, como o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Quem sabe eu posso dizer, conforme o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos precisando de ser alertados nesses dias, porque a Bíblia traz mensagens que mostram que nos últimos tempos o amor ia esfriar. E diz que por aumentar a iniquidade
tranquilidade, o amor das pessoas acaba. Aí muitas das vezes nós analisamos que é o amor de pessoas para pessoas. Mas eu quero dizer que muitas das vezes possa significar a falta de zelo, de amor para com esta casa, para com este ambiente, porque aqui eu tenho irmãos, eu tenho o prazer de estar junto com os irmãos. Eu posso dizer, como o salmista disse, que quão bom e quão suave é que os irmãos estejam juntos. E se aplicarmos a nossa vida em cumprir a palavra do Senhor, eu quero dizer que isso é andar com Deus. Nós precisamos ter acesso a Deus. Hoje nós temos um acesso que é Jesus. A separação pelo pecado, ela foi removida por meio de Jesus, para que você tivesse mais liberdade. Com a morte de Jesus, o véu da separação foi rasgado, e hoje você tem livre acesso na presença de Deus. Quem sabe ainda nos dias em que o povo tinha que ir até o tabernáculo que Deus havia mandado construir para poder levar ali quem sabe a sua oferta ou o seu pedido de perdão a Deus. E aí os sacerdotes procediam fazendo ali o pedido a Deus. Hoje você tem livre acesso. Você pode caminhar para a casa de Deus, você pode glorificar a Deus, você pode viver verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Então essa separação ela foi removida, permitindo que os salvos encham ou encontrem em sua presença. Porque nós sabemos que o pecado ele causa separação entre Deus e os homens. Mas o perdão de Deus, ele dizer assim: meu filho, eu te recebo novamente. Talvez o filho que tenha deixado, como o filho pródigo que saiu à distância, gastando aquilo que o pai havia lhe dado, e mais tarde, quando veio a fome, ele lembra da fartura da casa do seu pai, e ele volta, e o pai o aceita novamente. Aí quem sabe alguém pudesse pensar: olha, o pai agora quem sabe vai falar para esse filho do erro que ele cometeu. Não, aquele pai diz: meu filho, eu estava te esperando. Aquele pai esperava a presença do seu filho. E aquele filho reconheceu que na casa do seu pai há longuras de dias, porque a palavra de Deus nos adverte dizendo: honra teu pai e tua mãe, e eu aumentarei os dias da tua vida. A presença de Deus, irmãos, ela produz em nós uma condição, eu diria, uma condição rica, porque nós somos templos, casas do Espírito Santo, e a presença dele nessa casa, a presença dele nesses templos produz renovação, produz bênção. Isso eu quero dizer, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, eu tenho uma presença gloriosa,
Então nós precisamos verdadeiramente de entender que a presença de Deus na nossa vida, ela parte do princípio e do propósito de cada pessoa. Nós devemos tomar esta posição. A presença de Deus depende do propósito que nós fazemos. E eu quero estar na presença do meu Deus. E eu estou falando para uma igreja que também entende esta palavra, e se estão aqui é porque amam a presença de Deus. Sim ou não? Podem glorificar o nome do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que o Senhor é aquele que enche. Os nossos lábios de sorrisos, de prazer, não tem circunstância. Crente é aquele que muitas das vezes, passando por problemas, dificuldades, as pessoas olham e pensam, mas essa pessoa está passando por isso. Mas a diferença está porque a presença de Deus está com cada um de nós. Deus está presente na sua vida para te abençoar. E nós sabemos que a presença de Deus, ela manifesta para guiá-lo, para sustentá-lo, para oferecer descanso. O Salmo 37, e parece que o versículo 5 diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Tenha prazer em Deus. Vai para a presença dEle com confiança, porque Ele já está presente na nossa vida. A única coisa que falta é eu agora tomar a atitude de dizer: eu quero a presença de Deus na minha vida. A presença de Deus me fortalece. A presença de Deus me dá segurança. A presença de Deus me faz transformação. Oh Deus, eu tomo posse dessa palavra. A palavra de Deus traz transformação à igreja, ao coração. Deus pega aquele que não valia nada e faz dele um bendito. O que Jesus diz em Mateus 25? Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero dizer, Deus está conosco, igreja. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é a força que nós precisamos. A minha fé, ela depende dessa convivência com Deus. Quando você vai para a presença de Deus, você tem experiências você é capaz de compreender o grande amor de Deus pela sua vida. E eu termino dizendo: fique na presença do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.